Olá, querido amigo, querida amiga, seja muito bem-vindo a mais uma classe dos professores. Essa semana vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Importância da Bíblia. Mas antes da gente começar, eu já vou convidar você a curvar a sua fronte para a gente poder fazer uma oração. Querido Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela lição maravilhosa que o Senhor está nos dando esse trimestre. Obrigada pela oportunidade de estudarmos e aprendermos mais de Ti. Por favor, abençoe a lição, abençoe toda a nossa equipe, abençoe a pessoa que está nos acompanhando, que tudo que seja falado aqui não seja o nosso coração, a nossa voz, que o Senhor nos use como instrumentos para passar a mensagem que o Senhor quer de nós. Por favor, continue nos abençoando durante o estudo dessa lição. Isso é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título da lição é A Importância da Bíblia. E o verso para memorizar está lá em Hebreus 4, verso 12, que diz assim: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Sem dúvida, na sua casa você tem uma Bíblia, né? Ela é o livro mais impresso do mundo, mais comprado do mundo, e com certeza você tem uma na sua casa. É muito difícil ter uma casa hoje em dia que não tem uma Bíblia. Mas você usa essa Bíblia? Você lê essa Bíblia? Você dedica tempo na leitura e na compreensão dessa Bíblia? Porque tem muita gente que tem a Bíblia em casa, a pessoa abre lá no Salmo 91, deixa a Bíblia aberta lá como se ela fosse um talismã de proteção que vai ficar ali. Só do fato dela estar aberta no Salmo 91, ela vai proteger ali a sua casa, nada de mal vai entrar. E a gente que estuda e sabe muito bem como funciona o mundo espiritual, a gente sabe que não é bem assim que as coisas acontecem. É claro que não tem nada de errado de você ter a Bíblia na sua casa aberta, num salmo, numa passagem, num livro que você gosta. Aquilo vai trazer bênção sobre a sua casa. Mas aquilo sozinho não vai fazer diferença nenhuma, né, Dalmo? E a gente vê aqui a lição, ela começa falando, o título da lição de domingo é A Arma Mais Poderosa, que é justamente, né, a Bíblia. Se a gente tem isso à nossa disposição, vamos usar, né. É interessante o autor da lição trazer, eh, essa mensagem aqui pra gente, porque a gente está fazendo estamos aqui estudando ao longo do trimestre, né, como é que a gente cresce no relacionamento com Deus. E tá vendo que o estudo da palavra é algo que nos faz, crescer num relacionamento pessoal com Deus. Se a gente quer conhecer sobre alguma coisa, a gente vai estudar aquilo. Se a gente quer conhecer sobre Deus, sobre sua condução, sobre a criação e tal, nada melhor do que a palavra de Deus para que a gente tenha esse, conhecimento. E as armas mais poderosas, a lição traz aqui, né, oração e estudo da Bíblia. E quem diz isso é o próprio Paulo em Efésios, né, Hebreus aí comentando sobre isso aí. Então, o que que o inimigo usa? Usa o nosso tempo. Nós temos no clube de desbravadores, a gente tem uma atividade que é fazer o ano bíblico juvenil, né. E aí a gente pede para o desbravador, falou: "Ó, faz durante a semana, né, e tal, não sei o quê". "Tio, eu não tenho tempo". Falei: "Não, então tá bom, então vamos fazer o seguinte". Aí eu tirei um tempo no nosso cantinho de unidade e falei assim: "Vamos fazer o seguinte, leia esse versículo que é de um dia", e deixei ele ler sozinho, esperei ele terminar e marcando no relógio. Deu 2 minutos e 45. Quando ele terminou eu falei: "Você sabe quanto tempo você gastou lendo esse capítulo?" 2 minutos e 45. Então, assim, não diga que você não tenha tempo. Pode não ser a sua prioridade, mas tempo a gente tem. Então, né, a gente tem um estudo juvenil preparado para eles e tal. Então, o que o inimigo tem feito é separado, com mais jogos, mais atividade, né, só arrasta para cima. Então a gente hoje acha que não tem tempo, né, e o Instagram, Facebook, falando coisa de velho, né, YouTube, mas enfim, algumas coisas no céu Orkut. algumas coisas no céu vai mostrar, fala: "Você tinha tempo". Você quer ver hoje os aplicativos de celulares, o próprio celular fala quanto tempo você ficou ali, você tinha É, tempo. tinha Então muitas deixa eu horas. falar uma coisa para você, passa tempo, a gente tem uma arma poderosa, né, é a oração e o estudo da palavra. Sabe o que que é incrível, Jéssica? Quando a gente para, eh, antes de estudar, até para a gente comentar aqui, e a gente para um tempinho e fala assim: "Eu vou começar a estudar a sua palavra e tal", de repente vem uma coisa assim na sua mente que você está estudando e você nunca tinha parado para pensar aquilo. Mas aquele verso você já estudou ele ao longo da sua vida, 20, 30 anos lendo ele, mas você consegue identificar algo mais poderoso nele
como uma leitura quando você pede a presença de Deus, quando você faz uma oração. E você aprende sempre com a palavra de Deus. Que outro livro ensina tanto? Então a gente tem essa arma mais poderosa à nossa disposição. E vamos comentar mais alguma coisa sobre ela. É verdade. E é incrível, né, porque quando a gente fala dessa questão do tempo, é muito comum as pessoas falarem isso, mas uma coisa que eu já aprendi na minha vida é que o ser humano é movido a prioridades. Ele faz tempo para aquilo que ele quer. Quando é do interesse dele, ele vai atrás. Para uma coisa ser do seu interesse e você não fazer acontecer, tem que ter acontecido alguma coisa muito, assim, astronômica para te impedir de fazer. Então, o ser humano, quando ele quer, quando algo é prioridade para ele, ele dá um jeito. Então, a gente vê que uma das armadilhas de Satanás para que a gente não consiga estudar a Bíblia é abarrotar o nosso dia de coisas para que a gente tenha essa impressão de que nós não temos tempo. E sempre são coisas importantes, você já reparou? É sempre coisa urgente, é sempre coisa importante, é sempre coisa que tem que ser naquele momento, que é justamente para a gente não ter tempo, né? A gente achar que não tem tempo. Outra armadilha, né, Rômeu, é o que o autor traz na lição aqui de segunda-feira, sobre a autoridade das Escrituras, que é da gente começar a usar a Bíblia a nosso bel prazer, interpretando da forma que a gente acha que tem que ser interpretada, né? Pois é, exatamente. O tema aqui é a autoridade das escrituras e onde é que está essa autoridade? Nas próprias escrituras. Só que é uma coisa assim muito cômoda, tem muita gente que só quer pegar ali o que tá, aquela parte bonitinha e tal, e a parte que tá ali repreendendo e pedindo a mudança de vida e atitudes diferentes, quer pular fora, né? A gente tem até alguns pensadores aí, né, que propõem uma atualização da Bíblia, uma suposta atualização da Bíblia, um suposto progresso da humanidade, os costumes e tal. E a gente fica pensando assim, né, não sei que progresso que vem na humanidade nesses últimos Tudo que séculos, né? vem da A gente humanidade. só vive a barbárie e tal, e a gente vai pegar e mudar aqui a Bíblia, porque tem coisa aqui que é muito Tá antiga, está ultrapassado. É. ultrapassada, a humanidade evoluiu demais e hoje a gente está muito, né? Enfim, e aí a gente fica pensando o seguinte, alguns princípios a serem colocados em cima do texto aqui de 2 Timóteo. Toda a escritura. Então a gente não pode escapar. E aí, assim, às vezes você quer adaptar determinadas coisas porque algum trecho ou outro ali vai ser meio difícil em relação ao que eu penso, então você dá o seu jeito aí de você mudar o que você pensa, né? Então, assim, muitas vezes a gente tem esse egoísmo de tentar adaptar a Bíblia a nós, quando a gente deve fazer justamente o contrário, né? E só um detalhe aqui, um parênteses, esse contexto aqui de 2 Timóteo capítulo 3, primeiro que Timóteo era um jovem que Paulo havia colocado na liderança da igreja de Éfeso, né? Então vem outro ponto. Os princípios da palavra de Deus, como a gente ficou até brincando aqui, né, das pessoas mais velhas e tal, não é só para quem já é adulto, já tem a vida resolvida e consolidada, ou é idoso, já viveu todos os prazeres que tinha para viver e agora vai colocar a vida em ordem de acordo. Não. Os princípios aqui atingem os jovens, adolescentes, crianças, é para todo mundo, né? E é quase o finalzinho da vida de Paulo. Então aqui é quase o resumo final. Paulo morre logo depois que ele termina aqui, ó, aqui no Timóteo capítulo 4, é o clássico texto, né? Agora estou sendo oferecido ao meu tempo da minha partida é chegada, e o famosíssimo, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso aqui está em 2 Timóteo capítulo 4. Então no verso 3, ele reforça o valor da Bíblia. Todo o livro de 2 Timóteo é praticamente um tratado sobre o ministério pastoral. Aqui ele dá várias orientações de como deve ser o ministério, como um pastor deve se portar, quais devem ser as ênfases, e a ênfase aqui é muito clara, a palavra de Deus, né? E aí há várias divergências de métodos de estudo, né? Há outros métodos também assim não tão radicais, como esse que eu falei de querer atualizar a Bíblia, mas há métodos, por exemplo, como o chamado método histórico crítico, né, que você precisa estudar a Bíblia num contexto histórico e você vai precisar analisar os personagens de acordo com as evidências históricas, arqueológicas e tal, e aí você tira o aspecto místico, espiritual, e aí no fim vão descascando, descascando, descascando a Bíblia, como aquela ideia da cebola, né, e não sobra nada no final, não sobra nada. Então a gente precisa entender muito bem isso, de temos a Bíblia como autoridade, mas também os nossos métodos da forma como nós estudamos a Bíblia são muito importantes, são chave para isso. A gente pode dizer que a Bíblia é autoridade, dependendo do método que eu uso aqui, não vai ter autoridade nenhuma, né? Então a gente precisa comparar o texto bíblico com o próprio texto bíblico, entendermos aqui as várias nuances que existem,
procurarmos nos textos originais e tal, e buscarmos essa compreensão de estudar a Bíblia profundamente. E muitas vezes há também uma leitura muito rasa, né? Você falou aí de um certo misticismo, que às vezes a gente até tem, né? Da Bíblia aberta e tal, e tem muito É. disso. Um outro misticismo também é aquele negócio, vou abrir aqui, o verso que eu abri vai É ser a algo que... mensagem de Deus para É. mim, né? É, Aí o cara abre lá e vai e se mata, né? Enfim. E Judas foi e enforcou-se. Aí, Exatamente, não, senhor, aí abre exatamente. o outro, vai tu e faz como ele. Pois é, o risco é grande. Então a gente percebe que aqui são coisas muito sérias e a gente precisa ter essa abordagem séria e colocar isso como realmente uma prioridade, né? E outra coisa também, fugirmos de uma outra grande tentação. Eu falei aqui de uma mensagem para os jovens, mas tem uma mensagem forte para a gente que já está aí há um tempinho, né? A gente nunca vai saber 100%. A gente não pode nunca achar que já sabe tudo, não precisa estudar mais nada. Você sempre tem algo novo para conhecer, então é um estudo que nunca termina, só vai terminar no céu e olha lá, né? Você falou aí sobre a eternidade, né? Pode ser É a que mais do que. eternidade estudando. Exatamente. Então é É isso daí, a gente precisa verdade. ter essa atitude de que o conhecimento que está aqui é um conhecimento muito profundo, mas de um Deus de conhecimento infinito, né? Então é algo que a gente sempre tem que estar buscando e se aprofundando. É outra coisa que a gente tem que sempre estar atento também, né, Geni? É porque assim, a gente vê lá em João 14,6 que diz que Jesus diz, eu sou a verdade. E a gente vive num mundo hoje, essa é mais uma armadilha de Satanás, né? A gente vive num mundo hoje em que a verdade é uma coisa muito relativa. Tudo depende, e o certo é relativo, a verdade é relativa. A gente tem que tomar um cuidado grande com isso, né? Sim, a verdade ela é absoluta. Existem fatos inegáveis no mundo, como a existência do sol, da água, as leis da física. Nossa compreensão ela pode ser limitada, mas a verdade em si ela é absoluta. Tem uma fábula que ilustra bem a verdade como que é a verdade absoluta, é a fábula da semente. A fábula da semente e da verdade. Um imperador já idoso, ele tinha que escolher um sucessor e ele teve uma ideia. Ele chamou todas as crianças do reino e para cada criança ele entregou uma semente. Falou, plante essa semente e cuide, cultive. E ao final do ano vocês tragam o resultado. Tai, que era um menino muito esperto e honesto, cuidou da semente, plantou, molhou, tinha cuidado para tirar do sol, para colocar no sol, e mesmo assim nada germinou no vasinho dele. Mesmo assim, ele cuidou daquele vaso durante o ano inteiro. Ao final do ano, todas as crianças do reino compareceram ao palácio do imperador com plantas lindas, coloridas, de diversas espécies. Tai era o único com potinho vazio. E o imperador quando observou todas e chegou em Tai e quis saber o que aconteceu. E ele, nervoso, com medo, contou tudo que ele tinha feito, que ele tinha cuidado, mas não tinha germinado. E o imperador ali declarou que Tai seria o próximo imperador, porque todas as sementes que ele tinha dado para as crianças, ele tinha antes cozinhado. Era impossível que aquelas sementes germinassem. E essa história, ela traz dois pontos importantes. Primeiro, a realidade ela não muda com a opinião dos outros, com a nossa opinião. Todas as outras crianças tentaram criar uma falsa realidade com sementes diferentes, ou seja, eles mentiram. Mas a verdade é física, semente cozida não brota, né, não cresce. Ela permaneceu inalterada. E a segunda, a verdade prevalece. Tai foi o único que honrou o fato absoluto, mesmo que a princípio parecesse derrota, porque quando ele foi o único que chegou com um vaso sem nada, as outras crianças riram dele. E assim é a verdade bíblica. Tanta gente que já levantou contra a Bíblia, tanta gente, tantas leis que proibiram, e a gente vê que a palavra de Deus ela permanece. Passam-se os anos e cada vez mais quem estuda a Bíblia vê as profecias se cumprindo. E isso vai acontecer, quer as pessoas queiram ou não. É verdade. É incrível, né? Como a gente tem que ser honesto com a gente mesmo, né? Quando a gente está estudando as verdades bíblicas, a gente falou aqui, né, sobre as armadilhas de Satanás, né? Essa coisa de relativizar a verdade. A gente vive num mundo hoje, é incrível, né? Como a Bíblia é, é tão sábia e é a palavra de Deus inspirada, né? Já dizia que ia chegar num ponto que
as pessoas pareciam que estariam todas loucas. E a gente chegou nesse ponto de a gente ver essa coisa de, se eu acredito que eu sou mulher, então eu sou mulher. Se eu acredito que eu sou um cachorro, então eu sou um cachorro. Se eu acredito que eu nasci um homem preso no corpo de uma mulher, então é porque eu sou um homem preso no corpo de uma mulher. E as pessoas querem forçar os outros a concordar com essa narrativa, a concordar com essa... Desculpa, a verdade é uma. Ela não vai mudar. Você pode não concordar. Tem gente que lê a Bíblia. Mas eu não concordo com essa parte da Bíblia. Azar o seu. Sinto muito. A Bíblia está ali, ela é soberana. E ela não vai deixar de ser a verdade porque você não concorda, porque você não gostou do que você leu. Você querer usar a Bíblia, que nem o Romeu comentou, né? Você usar certas passagens porque aquilo ali te desagradou, falou um negócio que você não quer, mandou você abrir mão de uma coisa que você não quer abrir mão. Mas eu não quero. Não adianta. Você pode tentar mudar o que for, você pode tentar racionalizar, você pode tentar argumentar. Se você quer, a verdade é essa aqui, tá aqui, você pode aceitar. Se você não quer, eu sinto muito. E o bom é que o juízo de Deus é perfeito, né? E aí, outra tentação, né? Outro engano que Satanás coloca, né, Dalmo, é o de que a Bíblia está ultrapassada. De que a Bíblia é uma coisa antiga, uma coisa dada para pessoas muito lá atrás, que não se aplica hoje. Como que a Bíblia se descreve? É interessante que a Bíblia, o autor trouxe muito bem isso daqui, porque a Bíblia ela se descreve viva e poderosa. Então, peraí, não mata ela não, porque ela é viva e poderosa Poderosa. e ela se autodescreve. E a gente pode entender isso porque quando a gente percebe a quantidade de tempo que ela demorou a ser escrita, a quantidade de autores, né, diferentes que foram inspirados, e ela própria já fala, olha, eles foram inspirados. Então, quem escreveu a palavra de Deus foi o próprio Deus. As pessoas foram usadas por Deus, né? Então a gente pode confiar nisso. E ela se declara assim, por quê? Porque ela tem essa autoridade, né? Como a gente já viu aí, em algumas questões que já foi levantada, é que ela molda o nosso coração. Não é a gente que molda a Bíblia. A Bíblia deve moldar o nosso... O que Paulo, né, para declarar que combatiu o bom combate? Alguém falou para ele que ele combateu um bom combate. Foi a palavra escrita anterior ao que ele já tinha aprendido. Então, Paulo entendeu que a Bíblia ensinou para ele combater um bom combate e no final da carreira dele ele falou, completei, zerei o jogo, tô pronto, né? Eu tô pronto. Então, assim, a gente não deve moldar, como já foi dito, a gente não deve moldar a Bíblia ao nossas estruturas. Então, por que tem tantas denominações? Por causa disso. Porque as pessoas moldam a Porque Bíblia. vamos mandar, não, aqui a gente aceita isso aqui até aqui, ó, daqui para cá a gente não aceita, né? E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? A Bíblia, tinha anotado algumas coisas aqui, a Bíblia é como um espelho e um molde, né? Você olha para ela e ela te molda, né? Vai ver ali o feijão no dente, a semente de feijão no dente, o espelho mostra. A Bíblia tem essa opção de mostrar para a gente, né? Qual que é o perigo da gente moldar a palavra de Deus? É a gente modificar o contexto e o texto e o que ela queria nos ensinar. Tá aí as pessoas dizendo que é galo, tá pendurado em cima de árvore. E aí a gente fala assim, não, isso não existe, isso aí deve ser... Não, isso é montagem. E não é montagem, né? Então a gente viu que o ser humano, quando ele vai tomar decisões, as decisões dele tomadas por ele, dá ruim pra caramba. E a Bíblia não, quando ele toma a decisão baseada no que a Bíblia pede, o casamento é melhor, a família é melhor, o cuidado com as outras pessoas é melhor. Não deixar a Bíblia nos moldar, né? Ela se autodescreve aqui como viva e poderosa. Tá valendo ainda. E uma coisa interessante que a lição traz aqui na quinta-feira, que você está falando, né, que a Bíblia ela tem o poder de moldar a nossa vida, né? Mas a lição fala sobre a condição interior, né, Romeu? Porque a gente, querendo ou não, a grande maioria das pessoas cristãs e tal já conheceu alguém que não acreditava, que era ateu. E muitas dessas pessoas já leram a Bíblia várias vezes. Qual que é a diferença de um cristão que lê a Bíblia e aí a vida dele é completamente transformada e um ateu que lê a mesma Bíblia e fala, tá, eu li a mesma coisa que você e pra mim, ó, não fez nada. Pois é muito da atitude interior, né? A discussão fala sobre a condição interior. Para quem é cristão ou qualquer outra religião, pode ser de outra religião. Se você abordar a Bíblia tendo a compreensão dela como a palavra de Deus, ela vai ter uma atuação na tua vida. E a gente percebe assim, a gente vê vários testemunhos dessa questão da Bíblia como realmente um livro sobrenatural.
Você pode até conhecer pessoas que leram O Pequeno Príncipe, que leram Romeu e Julieta, que leram várias obras aí, e mudou alguma coisa na vida. Mas uma mudança de vida e transformação no grau do que a Bíblia faz na vida de uma pessoa não existe, não é obra literária. É a única obra literária que tem essa atuação, né? Talvez o Alcorão tenha uma certa influência, mas não nesse sentido tão radical de mudança mesmo, né? A gente percebe a Bíblia promovendo mudança na vida de uma pessoa, as expressões são até da própria Bíblia, né? Da água para o vinho, enfim, mudanças radicais, né? Mudança de transformação profunda. Então a gente percebe esse aspecto de que a atitude diante disso vai fazer toda a diferença. Se você quiser abordar a Bíblia tendo o coração entendendo, isso aqui não é de Deus, é só um livro a mais, tá? E você lê-la assim, tudo bem, vai ser isso que vai acontecer na sua vida. Só que isso vale também para outras coisas, mas tem determinadas coisas que você aborda sem ter fé em nada e aquilo não vai ter nenhuma diferença para você. Mas você lê a Bíblia com fé e com disposição do seu coração, ela vai transformar a sua vida. Isso não vai ser algo simplesmente cotidiano e trivial para você, porque a palavra de Deus, ela tem poder. Tem. E falando por experiência própria, eu tenho certeza, todos nós que somos professores aqui, toda a equipe, a Bíblia realmente tem o poder de transformar a sua vida e transformar para melhor, né? Trazer aquela paz que excede todo entendimento. Geni, você faz um resumo aí da lição? Faço sim. Eu gostei bastante da reflexão que o autor trouxe na sexta-feira, para a gente refletir sobre o que nós dissemos nas últimas 24 horas. Como que foram nossas palavras? Foi de encorajamento? Foi de fofoca? Foi de quê? E a gente sabe que a boca, ela revela do que o coração está cheio. Já percebeu que tem gente que só chega perto de você para falar mal do outro, para tentar derrubar o outro? E, e a Bíblia, e o próprio autor da lição diz que a palavra de Deus, ela revela o que há no coração dele e o que ele deseja para nós. É impressionante pensar que essas palavras vindas diretamente do coração de Deus estão ao nosso dispor por meio da Bíblia. E ainda é mais extraordinário ver o poder que a palavra tem demonstrado ao longo da história. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência, né? Eu tenho o costume de, enquanto eu estou limpando a minha casa, ou enquanto eu estou no carro dirigindo, quando eu vou para a academia, eu gosto de ouvir podcast. Tem alguns que eu quase não assisto televisão, tenho evitado até redes sociais, então, mas o podcast eu acabo me informando sobre algumas coisas. E tem um que eu gosto muito, e a entrevistada desse que eu assisti nessa semana, foi a Tatiana Feltrin. Ela é, quando você coloca no YouTube, quando você coloca para pesquisar, ela é a maior booktuber do Brasil. São pessoas que leem e comentam os livros, fazem comunidades, ela promove desafios, né? E nesse mesmo podcast, anos atrás, eu não tinha assistido, mas depois eu acabei vendo um corte, ela tinha se declarado ateia. E esse entrevistador perguntou para ela se ela nunca tinha lido a Bíblia. Ela falou, não, nunca. E os seguidores dela cobravam isso dela, né? E então ela falou assim, tá, eu vou ler, mas como forma literária, né? Aí ela pensou, poxa, ela já tinha 39 anos e nunca tinha lido a Bíblia. E ela disse que começou ali, comentando capítulo por capítulo, e as pessoas gostando, e ela usou essa expressão, eu me converti. E ela falou, Deus fez milagres na minha vida. Agora ela com mais de 40, teve um filho, e ela fala, e não tem como negar o milagre que Deus operou na minha vida. E é maravilhoso a gente ver isso nos dias atuais, né? Tantas histórias que a Bíblia traz, tantas histórias, tantos testemunhos que a gente conhece, mas um tão novo, tão recente, né? E se cumpre o que diz Hebreus 4:12. A Bíblia ela é descrita como viva e eficaz, capaz de penetrar profundamente na alma e espírito, discernindo pensamentos e intenções do coração. Ela atua como uma espada de dois gumes, trazendo cura, libertação e mudança de mentalidade. Olha só, que poder transformador maravilhoso. E esse poder está ao nosso alcance. Hoje, na história da humanidade, muito mais do que em qualquer outro momento, né? Então vamos usá-lo. Esse poder está a nosso dispor. Tudo isso, essas informações e essa transformação pode acontecer na sua vida e na minha vida também. Dalmos, faz uma oração para a gente encerrar, por favor. Vamos orar. Grandioso Deus, muito obrigado porque o teu amor nos alcançou e aqui estamos a estudar a tua palavra. Obrigado que a tua palavra chegou até nós e também podemos a transmitir a outros.
Que o Senhor esteja em nossos corações para que mais pessoas também possam conhecer desse amor, desse teu carinho para com o ser humano. Continue conosco, nos abençoe, em nome e por amor de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no nosso canal Adventistas Lago Sul, eu convido você para se inscrever, ativar o sininho das notificações e não se esqueça de curtir, clicando no joinha que está aqui embaixo, e compartilhar com as pessoas que você conhece. Assim você ajuda o projeto da Classe dos Professores e acelera a volta de Cristo espalhando a mensagem. Deixe o seu comentário também, o seu nome, de onde você está nos acompanhando, seu pedido de oração, o seu comentário sobre a lição. A gente quer ouvir de você. Muito obrigada pela sua companhia e não esqueça, a Classe dos Professores não substitui o estudo diário da sua lição. Todo dia de manhã pega sua Bíblia, pega sua lição, vai se encontrar com ele que ele está te esperando e a gente espera você semana que vem para mais uma Classe dos Professores.